Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. Hoje confirma-se a regra que efetivamente não são 4. Temos connosco o nosso querido amigo, presidente do IPV, professor José Costa, além dos queridos e habituais Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. E obviamente hoje estamos aqui para falar sobre o reconhecimento, as competências que o IPV e os outros politécnicos em Portugal passaram a ter relacionadas com a capacidade de conferir doutoramentos e com a possibilidade de passarem a usar o título de Universidade Politécnica. E, portanto, estas duas vitórias, estas duas conquistas são extremamente importantes para a região e, portanto, entendemos que devíamos trazer hoje aqui para falar connosco o professor Zé Costa e dar-lhe uma vez as boas-vindas, agradecer-lhe por estar aqui connosco, por não ter medo de estar aqui connosco e, portanto, vai ser severamente castigado e, portanto, para começar as hostilidades e, obviamente, para lhe dar a oportunidade de nos falar um pouco destas boas novas do IPV, que depois a seguir será metralhado por perguntas. Professor Zé Costa, o que é que a região pode esperar destas conquistas, por assim dizer, que o IPV em Viseu, e não só, mas todos os politécnicos em Viseu alcançaram? Primeiro, agradecer o convite para estar aqui convosco, ainda para mais perante 4 personalidades que são referência no território e que se preocupam todos os dias com aquilo, como o território cresce. E obviamente que da parte do Instituto Politécnico, o que eu gostava primeiro de vos dizer é o seguinte: este é um trabalho que tem anos, nada se conquista de um momento para o outro. Houve muita gente que fez esforço para que isto viesse a acontecer. Eu fico feliz, obviamente, porque aconteceu no meu mandato, obviamente. Mas há um trabalho que a gente tem de reconhecer, muitas personalidades que trabalharam para isto. Nós estamos perante 2 situações que são muito importantes para o desenvolvimento do território, mas sobretudo para a valorização do ensino superior em Portugal. Não olhar só para a questão do nosso território. A outorga dos doutoramentos é uma possibilidade muito importante porque nos aproxima, primeiro porque nos coloca na possibilidade de podermos, no fundo, outorgar todos os títulos académicos, desde as licenciaturas, mestrados e doutoramentos, algo que procurávamos há muito tempo. Se nós até este momento já tínhamos uma ligação às empresas e às instituições muito forte, este é um momento também muito importante e crucial para nós, em conjunto com as empresas e com as instituições, podermos procurar valor acrescentado em pesquisas, sobretudo nesta ligação entre o Instituto e as empresas em áreas que nós necessitamos de ter mais competências. Ora, se nós conseguimos aqui ter os doutoramentos em determinadas áreas, nós neste momento temos algumas possibilidades de vir a concretizar a outorga de doutoramentos, sobretudo nas áreas tecnológicas, na área da saúde também, mas a área tecnológica está em cima da mesa. E para isso nós necessitamos que as nossas unidades de investigação caminhem para o muito bom ou para o excelente. Nós neste momento temos 2 unidades de investigação, uma na área da saúde, outra na área do CERRAS, que é a área da agricultura, que tem avaliação de muito bom. Será provavelmente um dos critérios fundamentais para nós podermos outorgar o doutoramento. Ora, isto o que é que nos vai permitir? Aliás, se acompanham de certeza absoluta, recentemente a Ministra veio dizer que, a Ministra do Ensino Superior veio referir que gostava que 50% dos doutoramentos fossem feitos em empresas, nem tivessem muito ligados à área científica, mas fossem até do momento das empresas. Ora, aí nós posicionamos para uma área que é importantíssima. É um valor acrescentado e é, sobretudo, também fixar talentos. Porque é que os nossos estudantes que fazem o mestrado têm que se deslocar para Lisboa, para o Porto ou para o outro lado correr, quando nós podemos aqui outorgar o doutoramento em determinadas áreas que nos permite a tal ligação do mundo científico ao mundo das empresas e ao mundo das instituições. Esse é um grande desafio. A outra parte da Universidade Politécnica, e agora já utilizando a nomenclatura inglesa, nós, como vocês sabem, nós pertencemos neste momento, integramos uma Universidade Europeia, a EUNICE, com 10 universidades, desde o norte da Europa ao sul da Europa. E nós estivemos na Finlândia há cerca de 3 semanas atrás e transmitimos que esperávamos que a Assembleia da República aprovasse a questão da outorga do doutoramento e a designação das universidades politécnicas. E eles, ótimo, vamos aguardar. E veio a notícia, portanto foi aprovado e nós informámos. Obviamente que a satisfação é outra. E o que é que eles nos dizem? Neste momento temos condições para, em conjunto nas universidades que fazem parte da UNICE, podemos pensar na partilha e na construção de cursos de doutoramento aqui, portanto, nesta reciprocidade que possa existir entre as universidades.
Para além disso, não é só a questão da universidade, e nós sabemos, não vale a pena nós não pensarmos desta maneira. Alguém comentava um dia destes, num determinado lugar, que nós desde pequeninos, tendencialmente dizemos aos nossos filhos, tu tens que estudar muito, porque um dia vais para a universidade. Tens que ir para a universidade. E ele dizia assim, depois quando chegamos mais tarde, às vezes é difícil, pois tu agora vais estudar para o instituto. Às vezes é difícil comportar. O Instituto Politécnico é uma referência. Não é, a universidade em si não vai acrescentar o que é mais valia do Instituto hoje. Mas é um fator de captação, quer de estudantes nacionais, quer de estudantes internacionais. Nós hoje temos cerca de 700 estudantes internacionais, estudantes estrangeiros no Instituto. É um número significativo. Corresponde a cerca de 10% da nossa... Nós temos 6.200 estudantes. 10% são estudantes estrangeiros. A questão da universidade é um fator de competitividade perante outras instituições. Por exemplo, a Espanha procura muitos estudantes na América do Sul. A América Latina vai buscar muitos. E nós, muitas das vezes, quando vamos ao salão de estudante, quando procuramos captar novos estudantes, era difícil passar a mensagem da questão do Instituto. Associavam muito ao ensino profissional. Então, era difícil nós captarmos. Apesar de que o nosso principal país, em termos de vinda de estudantes, é o Brasil. Nós este ano recebemos, em termos de estudantes internacionais, 220... Estudantes do Brasil. Portanto, foram muitos, é muito estudante. Mas temos hoje, com estas duas situações, quer da outorga, na colaboração entre instituições, quer na questão da Universidade Politécnica, dois elementos que são fatores-chave para o crescimento da instituição. E depois também um posicionamento do nosso território perante outros territórios. E esse é um grande desafio. E nós temos, se nós no nosso distrito, eu sou ainda um bocadinho defensor desta palavra distrito, sei que a CIMS absorvem muito isto, mas eu referencio sempre, quando dou a volta aos conselhos, falo sempre no nosso distrito. O nosso distrito tem 350 mil habitantes. Destes 350 mil habitantes, há 1.500 estudantes chegam ao final do secundário e do ensino profissional e não continuam os estudos. E muitos dos que não vêm para nós vão, muitas das vezes, para a situação da universidade. Este será um fator, eu não tenho dúvida, da atratividade importante. Nós este ano crescemos 150 estudantes, no ano de 2021-22. Eu tenho para mim que será, e teremos a oportunidade de falar um dia mais tarde, mas eu tenho para mim que este será dois elementos fundamentais para a captação de novos estudantes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nuno Nascimento, onde é que, obviamente que a simples outorga destas competências de como fio de doutoramentos e a designação da Universidade Politécnica só por si não é suficiente para que as coisas aconteçam. O que é que, na tua opinião, nós, enquanto comunidade, deveremos esperar que o Politécnico faça? Ou seja, eu acho que, só para pegar atrás, eu acho que é muito importante naquilo que é a atratividade, esta questão de ter um estatuto semelhante ao da universidade. Porquê? Porque ainda há uma representação social do ensino universitário, quer queiramos, quer não, é diferente daquilo que se prende com o Politécnico. Mas aquilo que eu acho que é importante do Politécnico é a capacidade que tem de arrasto, ou de, mais que de arrastar, é de empurrar a região para outros níveis de desenvolvimento. Enquanto centro de saber e centro de partilha de saber. E a questão é, acreditando que a inovação é um fator crítico naquilo que é a criação de valor e formas de desenvolvimento, os investimentos em investigação e desenvolvimento são críticos. Ora bem, os dados que eu consultei dizem que 82% do investimento em investigação e desenvolvimento em Portugal, no ensino superior, é feito nas universidades públicas. 9% nos politécnicos. Ora, está aqui, quanto a mim, o desafio dos politécnicos. É de fazer crescer este número. E é uma pergunta que eu deixava, que é o que é que vai ser feito para reforçar este peso? Para terem uma noção, o Instituto, aqui em Viseu, na nossa região, nós temos 3% do valor total das despesas de investigação e desenvolvimento da região centro. 3%. Mas na Guarda, ou seja, nós temos 7,5 milhões, mas na Guarda as despesas são 18 milhões. Na Guarda não há universidades. Portanto, temos aqui um caminho para fazer. Da mesma maneira, aquilo que é um indicador que eu não conhecia e fui aprender, portanto, não estou aqui a puxar de galões, que era o
os recursos humanos em atividades de investigação e desenvolvimento que estão numa lógica equivalente a tempo integral, nós temos em Viseu 2% da região centro, com 150 pessoas. No centro há 6.400 pessoas supostamente em tempo integral. Mas lá está. Há aqui uma coisa que eu disse mal na Guarda, porque na Guarda também tem números da Covilhã. Atenção, que faz muita diferença. Mas aqui eu queria dizer, nós temos 2% desse valor. Mas se nós formos a ver o número total de pessoas, de investigadores, já temos 4. O que quer dizer que o tempo dedicado por esses investigadores, e portanto já sabemos, é mais ou menos como nos hospitais, as horas trabalhadas são as horas depois que permitem produção, são menores. Ou seja, o que é que pode estar a caminho, o que é que acha, o que é que o Politécnico pode fazer para reforçar não só de forma significativa estes valores, como fazendo a ligação às empresas, permitir que novas empresas, novas unidades de negócio possam nascer. Porquê? Porque eu reconheço uma grande dinâmica em áreas como a Escola Superior Agrária, na área da saúde também tem tido grande evolução, mas não sinto que tenha havido tão grande evolução na área da tecnológica como podia haver, atendendo às oportunidades que vieram para Viseu, nomeadamente com a chegada de não sei quantas empresas nos últimos anos, que bem sabemos que vieram para Viseu mudar o panorama das empresas da área de tecnologia. Vou dar alguns exemplos do que é hoje a vida do Instituto e que permite responder um bocadinho o que diz o Nuno Nascimento. O nosso corpo docente, estamos a falar em tempo integral, portanto, nós temos cerca de 350 professores a tempo integral. Quase todos em regime, sim, quase todos em regime de exclusividade. Mas se passarmos para, contabilizando também a parte dos contratos a tempo parcial e aqueles que são conferencistas convidados de uma forma regular, nós muitas das vezes temos cerca de 600 professores a colaborar connosco. O orçamento do Instituto são cerca de 32 milhões de euros por ano, dos quais cerca de 23 a 24 milhões são com o pessoal. Portanto, é um peso muito importante. Deste corpo docente, nós temos 83% do corpo docente é doutorado. O investimento foi grande, foi algo que nós iniciámos em 2008. Nós, em 2008, tínhamos, na altura, 40 doutorados. Hoje temos 83 dos 350, temos 83% dos doutorados. Já sem contabilizar alguns que são convidados, contratados a tempo parcial, que não são do quadro, mas que colaboram connosco. Portanto, este crescimento foi um crescimento substancial. E o que é que nos permitiu isto? Permitiu-nos também chegar a este ponto agora, que é, crescemos em termos de qualidade científica e permite-nos também, hoje, partilhar com as empresas coisas que nunca partilhamos. E somos convidados de uma forma mais célere, mais facilitada, porque existe um reconhecimento da competência que está dentro na qualificação. E isto coloca-nos, vou dar aqui, nós estamos neste momento num processo de conseguirmos sediar dentro do Instituto, um bocadinho na sequência do que foi comentado, ter um centro de tecnologia e investigação e inovação dos mais avançados do mundo, juntamente com um grupo económico importantíssimo. Mas estamos a trabalhar, e essas coisas só não estão mais no terreno, não por nosso descuido, mas por descuido de alguém, que ainda não aconteceu, porque senão, neste momento, já teríamos até o processo a andar mais. E é um centro de tecnologia e inovação dos 31 do país, dos 31, é para sediar dentro do Instituto. Este é o nosso caminho que estamos a fazer. Com um grupo económico extraordinário, dos melhores do mundo, e com empresas referências também em Portugal e no mundo. Estamos a fazer esse caminho. E com uma bela associação empresarial. E com uma bela... também lá está. Portanto, eu quero dizer aqui, ou seja, nós temos hoje, seja no mundo, reparem, nós no setor da informática, na parte tecnológica, só o curso de licenciatura em informática e mestrados e tudo isso, nós temos 800 estudantes. E não temos... E mais tivessem... E mais lugares tivéssemos, mais teríamos. Eletrotecnia, na mecânica. É que isto vai desencadear uma série de necessidades a montante, né? Habitações, etc. Vai desencadear esta... Portanto, o que quero dizer é assim, nós temos muitos alunos nesta área tecnológica. Repare, nós temos a trabalhar connosco, obviamente nesta reciprocidade, 3 empresas importantíssimas que vão captar os estudantes, os diplomados todos, seja a Deloitte, seja a IBM, seja a Claranet, estão sediadas dentro do Instituto. Temos até Brightstar com eles, cursos desde CETESP e até, se quiséssemos chegar aos mestrados,
em que a partilha deles para connosco é o dia-a-dia. Portanto, a procura deste discurso é enorme. Reparem, nós temos, o percurso que temos feito é no sentido sempre de qualificar pessoas, o corpo docente, que facilite depois a proximidade com as empresas e com as instituições, com a parte internacional. Nós hoje temos pesquisas, colaboração com universidades internacionais das mais diversas. Portanto, tudo isso se constrói por quê? Criámos o know-how interno. Isto facilita muito. Portanto, o caminho faz-se caminhando. Mas nós não temos dúvida nenhuma que estes dois elementos, estávamos a falar de doutoramentos e a questão da nomenclatura, é importante, mas tão importante como isso é a massa humana que temos dentro. Sim. E a massa humana que temos dentro é hoje realmente extraordinário. O percurso que o Instituto fez, eu faço muitas das vezes o apelo ao seguinte: uma instituição destas, que tem que ser acarinhada, obviamente, num território como esta, alargada, tem que ser mesmo acarinhada. E tem que ser chamada a participar na maior parte das situações. Não pode ficar fora em nenhuma circunstância. Tem que estar mesmo dentro. Bem, mas isto corroborando um pouco o que o Nuno dizia, olhando para o lado das empresas, muitas das vezes as empresas também não olham para o ensino superior como fator de inovação e de investigação aplicada. Mas também, por outro lado, da parte do Instituto, dos investigadores, há também aquela perspectiva: não vou passar o ouro aos bandidos, e, portanto, os bandidos são os empresários. E, portanto, bandidos, entre aspas... Os tempos são muito difíceis de cruzar, ou seja, o tempo da academia e o tempo da empresa Está bem, mas muito há diferentes. instituições que o conseguem. Sim. E o IPV tem que o conseguir. E, portanto, tem que entender que o IPV só faz sentido na medida em que for útil para não é? Para o tecido económico, uma das medidas. Jorge Adolfo, como é que eu vejo as coisas? Como é que tu vês as coisas? Olha, com bastante otimismo. Primeiro, é um gosto ter o meu presidente connosco aqui a discutir estes aspectos tão interessantes. E há aqui um elemento que, em resposta ao que diz e ao que o Nuno ainda agora estava a referir, que é a forte ligação que há do Instituto com a realidade da vida empresarial, da vida social, da vida cultural. E deixa-me dizer uma coisa. Eu vou-te dar um exemplo. Eu que sou da área das ciências sociais e, portanto, docente aqui na Escola Superior de Educação, que tem um papel também muito importante numa época em que há falta de professores, em que há uma crise, portanto, no ensino, em boa parte também por falta de professores. Eu gostava de dizer que, por exemplo, este ano de 22-23, nós tivemos uma casa cheia de entradas de alunos que querem entrar na educação básica, portanto, para serem professores no futuro, para serem educadores do pré-escolar, ou professores do primeiro ciclo, ou do segundo ciclo. Portanto, uma procura quase a 100%. Se não mesmo a 100%, agora não consigo precisar exatamente o número, mas... Mais do que 100%. Portanto, foi e nos mestrados, portanto, isto é muito importante. A Escola Superior de Educação, que é a unidade mais antiga do Politécnico de Viseu e das primeiras do país, está com uma procura e o que é muito bom para responder a esse problema que hoje existe concreto e com o qual somos confrontados na comunicação social todos os dias, que é a questão da educação. Mas eu gostava de, relativamente à ligação ao mundo empresarial, eu tive a oportunidade de ser convidado pelos meus colegas da Escola Superior Agrária, que com um projeto de valorização de um produto endógeno aqui da região, que é o pinhão, a pinha e o pinhão. Eu, da área das ciências sociais, portanto, que, enfim, não sei nada de agricultura, mas podia dar uma perspectiva mais social e da utilização ao longo do tempo desse produto que hoje é um produto de excelência, o pinhão, e portanto, eles estão a desenvolver um projeto que termina agora em meados deste ano, na Escola Superior Agrária, em articulação com instituições e câmaras e associação de produtores da região. E qual é o propósito, qual é o papel aqui do Instituto e da Escola Superior Agrária? É de ver qual é o potencial daquele produto e estudar cientificamente o produto. Portanto, fazer um trabalho que não existe a nível dos produtores
e que pode ser uma mais-valia para a região. Isto é importante, porque o que acontecia até agora com muitos produtos é o senso comum, é o aprender porque já vem de trás do avô, enfim, da família. Agora, esta perspectiva científica que o Instituto pode dar nesta fileira da pinha e do pinhão tem sido um trabalho, na minha perspectiva e na minha humilde colaboração, tem sido extremamente interessante e tem-me ligado a uma área que não é aquela para a qual eu estarei mais vocacionado. Portanto, isto é um aspecto concreto de ligação do Instituto ao mundo da vida, ao mundo empresarial, ao mundo dos produtores. E podia multiplicar em muitas outras áreas, na área da saúde, na área das tecnologias, das engenharias, como já referiram há pouco. Portanto, o Instituto... Eu nem seria uma pergunta porque seria, enfim, isto era como aqueles comentadores... Como aqueles comentadores de futebol que têm a camisola, não é? E não vão dizer mal do seu clube. Parece-me que o Instituto... E concordo com o que o meu presidente, o professor José Costa, disse há pouco, que é a nomenclatura, e tu também já referiste, a nomenclatura é, digamos que tem aqui também um aspecto de marketing, para captar alguns segmentos de mercado que... porque não estava lá a universidade, torciam o nariz. Eu penso que o Instituto está aqui muito enraizado, as pessoas conhecem o trabalho, a forte ligação ao mundo empresarial em vários segmentos, aos multimédia, aqui no jornal e na televisão. Sim. Têm trabalhado muita colaboração, estagiários que têm formação... no Instituto. Nas televisões portuguesas, na SIC, na TVI, na CNN, estão inúmeros jornalistas que foram formados na Escola Superior de Educação na Comunicação Social. Nesse projeto de Pinha de Pinhão também teve envolvido uma associação empresarial muito jeitosa da região. Francisco Mendes da Silva. Então corroboras o que eu disse. Corroboro quase sempre. Francisco Mendes da Silva. Pronto, cabe a mim fazer críticas. Mais nada, não consigo, mas não conseguirei. É pé juntos. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença ao Sr. Presidente do IPV e dar-lhe os parabéns por esta conquista. Fez bem em reconhecer que o trabalho vem de trás, mas quem está nos lugares está lá também para receber as críticas e os elogios, e portanto desta vez são os parabéns que recebe. Eu devo dizer que eu tenho aqui apontado a dizer algumas coisas que já foram entretanto ditas. Eu posso talvez tentar sublinhá-las e olhar para elas talvez de outra perspectiva. Durante muito tempo houve de facto esse preconceito relativamente aos politécnicos, e a sensação que eu sempre tive era de que os politécnicos contribuíam para esse preconceito. Quando, e se calhar estou a ser totalmente claro, mas provavelmente estou a cometer algum erro, que era a ideia de que, de tanto ansiarem em serem universidades, nunca conseguiam mostrar aquilo em que são, porventura, mais importantes do que as universidades. Eu olhava, por exemplo, ao estrangeiro e reparava, sei lá, por exemplo, a Itália, Norte de Itália, havia alguns politécnicos que tinham uma ligação estreitíssima com algumas das tecnologias e dos negócios de ponta, do mobiliário, do design industrial, das tecnológicas e etc. E eu sentia que, muitas vezes, o mundo dos politécnicos em Portugal devia puxar mais dos galões do que dizer que, permanentemente, que estava numa situação de inferioridade. Porque eu nunca senti que isso fosse verdade. E, portanto, eu tinha, se calhar, não o preconceito relativamente aos politécnicos, relativamente ao seu estatuto, mas um preconceito relativamente à ideia que me parecia que os politécnicos tinham sobre o seu próprio estatuto. O que é que eu acho que mudou, entretanto, nos últimos, digamos, 20 anos? Acho que mudou uma coisa muito importante. É que, se há 20, 30, 40 anos nós ainda olhávamos para os politécnicos, para os saberes que os politécnicos ensinam como saberes secundários, não os mesmos saberes da universidade, o direito, a medicina, a filosofia, as letras, nós percebemos neste século que os saberes do futuro são aqueles que os politécnicos sempre tiveram. Onde são as grandes empresas?
Onde estão os grandes saberes? Por onde é que se me dissessem, quer dizer, as pessoas que queriam ir para a informática há 20 ou 30 anos eram aquilo que nós chamamos os maluquinhos dos computadores. Hoje em dia são os fundadores das empresas mais ricas do mundo. E hoje qualquer miúdo quer saber escrever código e etc. E eu acho que isso empurrou muito os politécnicos para um estatuto de... ou pelo menos para terem para acharem que podem ter um estatuto de não só de igualdade, mas em muitos casos, se calhar estou a ser provocador, mais importante do que as universidades, tal como nós entendemos de modo clássico, ou pelo menos aquelas universidades, que também havia um certo preconceito de hierarquia entre as várias universidades, as várias faculdades. Eu, como sou de Direito, enfim, sofri muito por um certo preconceito de superioridade que havia nos estudantes de Direito, etc, etc. Hoje em dia, de facto, nós hoje hoje em dia olhamos para o mundo dos inovadores e até para o mundo das pessoas que pensam o mundo, e muitos deles são pessoas com formação em áreas tecnológicas, de inovação, científicas. As próprias grandes empresas, como eu disse há pouco, são empresas fundadas... Nós antigamente olhávamos para os grandes cientistas e eram pessoas que de facto estavam nas universidades. Hoje em dia, os cientistas que nós vemos como as grandes figuras que marcam o nosso tempo são fundadores de empresas, com base naquilo que aprenderam na sua área. Os Bill Gates desta vida, os Steve Jobs, essas pessoas foram pessoas que não... Muitos deles até nem tinham, alguns, não necessariamente estes, mas outros nem sequer tinham propriamente uma formação de base fora destas áreas. Portanto, eu acho que houve esse salto, é importante, arrastou a própria mentalidade dos politécnicos, que hoje em dia eu acho que têm galões que não tinham e podem puxar por eles. Mas leva-me também a outra questão, já foi aqui relativamente abordada, que tem a ver com a participação dos privados. O Nuno concentrou-se muito no investimento público que é necessário. Vocês depois já andaram pela parte dos privados, mas eu acho muito sinceramente que não há inovação a sério sem um mundo empresarial que não só incentive, mas que não só que apoie, mas que atue diretamente no mundo da investigação. Há pouco o Nuno deu aqui alguns números pareceu-me que era relativamente ao investimento público. Não, eu falei sobre aquilo que era a estatística do investimento em investigação e desenvolvimento nos estabelecimentos de ensino superior em Portugal. Portanto, investimento público. Não, investimento em ID, ou seja, aquilo que é investimento só no sistema de ensino. Certo. Porque eu tenho, para a segunda ronda, tenho a questão da importância do investimento das empresas neste Então deixa-me só aproveito para fazer a ponte. Porque nós, e nisso nós convém dizer que estamos num enquadramento territorial, não visão, mas a Europa, que está muito atrás de outras, designadamente dos Estados Unidos e da China. Não só no investimento público, mas no investimento privado. Ainda agora também saíram julgo que era na Economist, se não me engano, esta semana sai um estudo sobre o investimento privado em inteligência artificial. Os Estados Unidos claramente à frente, a China a aproximar-se, e a diferença destes dois para a União Europeia, ou para os países da União Europeia, é uma coisa brutal. Brutal. E porque eu acho que há demasiados países da União Europeia que têm um capitalismo bastante frágil, bastante descapitalizado. Em Portugal isso acontece. E sem uma noção de risco, se calhar porque nesses países entende-se que o risco não traz grandes benefícios. Mas quando nós falamos em inovação, como por exemplo nas áreas tecnológicas, em inteligência artificial, há um caso que convém que nós comecemos a acompanhar claramente, que é o caso, parece que é uma coisa muito para lá, que é o caso da fusão nuclear. Há um investigador, aliás, português de Viseu, que é um dos principais, que está no MIT, é o Nuno Loureiro, que é cá de Viseu, que é um dos principais investigadores dessa área. Mas quando nós vamos a ver o investimento que há de empresas privadas, isto é uma coisa que pode revolucionar o mundo da energia e, portanto, o ambiente, tudo. E a quantidade, nós olhamos para a quantidade de investimento privado que há, pessoas obviamente hão de querer ganhar dinheiro, e quando percebemos o risco que isto tem e o tempo que pode demorar até, não é conseguir fazer-se, é ser rentável, nós percebemos que é preciso uma cultura de risco
e de investimento que provavelmente nós não temos aqui. Portanto, antes de mais, dar-lhes parabéns por essa percepção de que tem que estar ligado fundamentalmente ao setor privado, mas pergunto já agora, fazer uma pergunta e que me respondesse totalmente de forma desabrida, se possível. Percebo que seja um pouco, pode ser desconfortável, mas tem sentido alguma mudança de cultura também no próprio mundo das empresas sobre a necessidade de articular com o mundo das universidades este investimento em inovação? Sim. Ou ainda há algum atavismo que não devia existir? Não, nós sentimos isso todos os dias. É só para terem uma ideia, nós temos mais de mil protocolos com empresas da região, portanto, mais de 1000 protocolos em que partilhamos saberes e partilhamos um caminho que é importante para os dois lados. E esse é o grande desafio. O grande desafio, porque quando nós investimos, sobretudo desde 2008 até hoje, na formação do corpo docente, e foi isso que também nos permitiu obter este sucesso, quer seja da outorga do doutoramento, seja na questão da nomenclatura, este foi um grande investimento que o Instituto fez e os outros institutos fizeram da mesma maneira. E hoje nós somos chamados a intervir e a colaborar com as empresas de uma forma muito mais assídua do que era anteriormente. Hoje todos os dias nós recebemos empresas que ligam para a mecânica, ou ligam para a eletrotecnia, ou ligam para... Tudo isto não é por acaso que a procura de sediar o Centro de Tecnologia e Inovação acontece. Só acontece porque realmente o know-how existente dentro, na formação, permite hoje realmente acrescentar valor. Não tínhamos este mesmo valor há um tempo atrás. Temos hoje uma procura bem diferente. Mas eu gostava de fazer notar aqui uma situação. As instituições fizeram um caminho. E hoje é um caminho que é reconhecido. Mas estas instituições, e para que o país não continue a ser desequilibrado, que tenda para o litoral, o investimento público também deve acontecer nestas instituições. Nós não podemos... O investimento no mundo científico, em termos de equipamentos que são fundamentais na área da pesquisa, não acontece nas instituições de ensino superior há 30 anos. Portanto, vai acontecendo porque alguns projetos permitem depois a aquisição de alguma coisa, mas para modificarmos e para pensarmos como é que podemos obter novos resultados, temos de ter equipamentos que nos permitam isso. Aqui o Dr. João Cota, muitas das vezes, diz: nós temos um equipamento que, se for possível, se for necessário utilizar, numa partilha, numa reciprocidade entre a empresa e o Instituto, estamos aqui para potenciar o território e o conhecimento. É um exemplo, mas outros exemplos temos também. Isso para nós é fundamental e nós queremos estar. Agora, o Estado não deve deixar de lado, não pode estar de lado a não investir naquilo que é fundamental para nós podermos crescer enquanto conhecimento. A mais-valia do conhecimento depois repercute-se no território. Há bocadinho estávamos a dizer que um euro investido, neste caso numa instituição de ensino superior, representa um acréscimo, passa para 5, multiplica por 5. Ora, então vale a pena investir no sistema científico, porque potencia um território que esta é uma mais-valia. Nós olhamos para nós, assim, diz eu, hoje temos 6.200 estudantes. Qual é que isto contribui para a economia local? A fixação do talento. O que é que ele pode dar enquanto mais-valia para este território? Um desses dias ouvi uma história fantástica acerca de um jovem que esteve daqui do território, curiosamente Mangualde, esteve fora do país, na Ásia, veio para cá, uma coisa simples, enquanto ideia, simples agora, não é? A gente, um potencial enorme de crescimento, de mais-valia, de dinheiro. Portanto, temos é que criar as oportunidades. Nós, enquanto Instituto, eu digo muitas vezes aos colegas, a todo o corpo docente, o sofratismo é péssimo. E o conhecimento não pode ficar entre 4 paredes. É uma ressonância ali, a gente bate numa parede, bate na outra, não sai dali. O conhecimento tem que sair de dentro das 4 paredes. E para isso é precisar as empresas, para ir aos locais, né? Olha, espalhar o que é o conhecimento. E aprender do outro lado. Se nós fizermos bem esta reciprocidade, é crucial. Foi agora criado há 6 meses, até foi proibido pela CCDR, a criação de uma coisa chamada CR9, da qual faz parte a comunidade intermunicipal,
o IPV, a IRV e a CBR dão. Sim, dizer dela foi assim. E não, penso que não sei se Somos somos nós, e portanto, e que o objetivo é, há uma pessoa dedicada só a promover esta ligação empresas, ensino, sistema científico e tecnológico nacional, e portanto é uma, digamos, é um protótipo que se está a ver, e que portanto há uma pessoa que só faz isso, e que portanto só deverá fazer essa translação do conhecimento para as empresas. No Nascimento. É nessa linha que eu queria dar aqui por um desafio, mais que uma pergunta, é um desafio que depois permitirá o comentário, que é: qualquer ideia de desenvolvimento do Politécnico passa, quanto a mim, por uma capacidade de diferenciação da oferta e do Instituto. Porquê? É ótimo ter este estatuto universitário, mas nunca será a Universidade de Coimbra, nunca será a Universidade de Aveiro. E, portanto, se tentar ser como as demais, falhará. É indiferente. Agora, torna-se indiferente. diferenciar esta oferta passa, por exemplo, por começar a promover os resultados do Instituto Politécnico de uma forma diferente. Há muitos anos que já falamos sobre isto, penso até que nós já falamos sobre isto. O modelo de financiamento das escolas, pelo número de alunos, é um modelo que enviesa a performance. Porquê? Porque não tem resultados, não está condicionado pelos resultados alcançados. Porque isso é à saída, não é à entrada. E, portanto, aquilo que promove é uma necessidade das próprias escolas aumentarem a captação de alunos e não aumentarem a capacidade de interação nos territórios. Qual era o desafio que eu acho que é importante? Esta diferenciação passa pela capacidade das escolas e o Politécnico passar a afirmar aquilo que é a sua percentagem de financiamento obtido no Estado e a sua percentagem de financiamento obtido nas empresas e nas candidaturas. Porque isso é o sinal da sua própria autonomia, da administração central. É a capacidade que há de tornar evidente, não é a questão dos protocolos apenas, é a questão de quantos serviços foram colocados, quantos doutorandos... Essa questão das métricas é importante. Ou seja, como é que isto se faz? A produção está-me a dizer que temos que acelerar o passo. Finalmente. E finalmente. Estamos com as métricas controladas. Há aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é a começar a empurrar para o mercado ideias e negócios e empresas. E isso, para mim, é essencial naquilo que é a frição da qualidade de uma escola. É quantas empresas, quantos negócios, ou seja, aquilo que chegou ao mercado a partir haver um compromisso com o objetivo, da escola. Muito bem. Jorge Adolfo, um desafio para o IPV. Francisco, mas um desafio para o IPV para terminarmos o programa. Um desafio. O nosso convidado já falou hoje dos estudantes. Já falámos praticamente todos os estudantes. Como é que está a questão da habitação para os estudantes, portanto, da disponibilidade? Nós aqui há uns tempos, há uns meses, convidámos o Dr. Ruas e também lhe colocámos esta questão, porque há um projeto da Câmara, que já vem também de trás da autarquia anterior, do mandato anterior, de construção de alojamento para os estudantes. Como é que isso está? Qual é a preocupação do IPV? Zé Costa, resposta telegráfica. Telegraficamente. Nós, neste momento, temos 322 camas no campus, aqui em Viseu. Essas 320 camas vão ser requalificadas nos próximos entre 2 anos e meio, um investimento de 3,2 milhões, uma candidatura PRR. Vamos ter, ao lado das 3 residências, uma nova residência com mais 150 camas, um centro de estudos que acompanha também essa residência, 2 centros de estudo, mas um 24 horas, e esse, portanto, são 150 camas. A autarquia, no âmbito também do PRR, fez uma candidatura e vamos ter mais de 52 camas na Rua do Gonçalinho. Em Lamego fizemos também um protocolo entre o IPV e a Câmara Municipal de Lamego, vamos ter 46 novas camas em Lamego, a primeira residência em Lamego, não existia nenhuma. E em Moimenta da Beira, que também é um ponto que eu não toquei aqui, mas gostava de referenciar, nós este ano abrimos o ensino superior a 2 novos concelhos, Moimenta da Beira e Sernancelho. Temos 4 cursos a funcionar, 4 cursos de CETESP, onde temos cerca de 80 estudantes, e em Moimenta da Beira também na altura fizemos um protocolo com a Câmara, fez uma candidatura no âmbito do PRR e também tem para ter 10 camas em Moimenta da Beira. Sr. Presidente, Francisco, um desafio ao Sr. Presidente do IPV. Não sei se é bem um desafio, mas talvez 2 questões muito rápidas. Uma tem a ver com o seguinte.
Se tem a noção do nível de fixação dos estudantes estrangeiros cá, depois de acabarem o curso, eu também tenho a sensação, para além disso, está ligado com isto, não tem só a ver com os estudantes estrangeiros, mas não há melhor forma, a meu ver, de ligação entre o Politécnico e o mundo das empresas do que os próprios estudantes fundarem as suas próprias empresas, em vez de estarmos sempre a falar de irem para as empresas que já existem, porque a dinâmica da sociedade também tem a ver com a geração de novas empresas. Em segundo lugar, uma pergunta daquelas que se fazem, normalmente faz-se às bandas de rock, que é projetos para o futuro. No seu caso é tentar limitar qual é que é o curso que gostaria de ter no Politécnico e ainda não tem. A licenciatura ou o doutoramento? Ok, telegraficamente, há algumas áreas do nosso território no qual nós temos mais valia que o que nós estávamos a ter no nosso instituto. A área da gastronomia é uma área onde nós gostávamos de apostar. Sinceramente, ter um curso de licenciatura e depois ver que caminho seguir, mas ter, no fundo, uma escola avançada nesta área que pudesse potenciar aquilo que nós temos no nosso território. Seja na área da enologia, seja na área da gastronomia, mas é uma área onde... Aceitam voluntários para Provadores. Não, nós aceitamos... Acho que é uma área muito importante. Obviamente há outras áreas que nós gostávamos de ter, mas mais do que isso nós melhorarmos aquilo que temos em algumas licenciaturas e podemos otorgar os doutoramentos que sejam uma mais-valia para as empresas aqui do nosso território. Esse é o grande desafio, é ter mais e melhores professores, mais e melhores condições. Já agora uma nota... Mas já uma nota. Nós estamos na fase final... Na fase final da arquitetura da nova Escola Superior Agrária. Será também um momento importante da afirmação de uma escola e de uma área científica onde nós temos um corpo docente altissimamente qualificado, dos melhores. Qualificação de alunos estrangeiros. Existem alguns números? Não, eu não tenho esses números, mas aceito essa sugestão de poder fazer essa avaliação. De qualquer maneira, o que nós sentimos é que sucessivamente, em todos os anos, tem aumentado o número de estrangeiros no nosso Instituto. Eu tenho para mim que, face a esta nova, a questão das universidades politécnicas, dos doutoramentos, serão elementos favorecedores do aumento de estrangeiros entre nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros amigos, Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. Obrigado pela vossa atenção e foi um privilégio ter connosco o Presidente do IPV e até ao próximo programa. Boa tarde.